Olá, meu nome é Jéssica Matias, eu sou advogada previdenciarista, seja muito bem-vindo aqui ao canal e hoje nós vamos falar sobre INSS em atraso. O que acontece quando você, por algum motivo, não pagou INSS? Pode ter sido por anos, pode ter sido por meses e no futuro, quando você quer aposentar, esse tempo faz falta. E não é simplesmente você chegar lá no INSS e falar, quero pagar, o INSS te passar o valor, você pagar. Não, porque em muitos casos, o que acontece? A pessoa desinformada vai lá, paga e não vale de nada esse tempo. Por quê? Porque em alguns casos, além de pagar o valor atrasado, você precisa comprovar o trabalho. É isso que muita gente não sabe. Inclusive, a gente tem um caso aqui no escritório de uma senhora que ela vendeu um carro para conseguir pagar. Ela pagou 15 anos, chegou lá, não valeu. Por quê? Porque esse tempo que você paga em atraso, ele não conta para a carência, ele conta só com o tempo. Então, assim, são várias variáveis que vocês precisam olhar antes de efetuar o pagamento. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui para você chegar lá, pagar e dar tudo certo. Que bom! Primeira coisa que você precisa levar em consideração é quem precisa pagar, porque às vezes você não precisa pagar, basta você comprovar o trabalho e esse tempo já vai ser considerado para sua aposentadoria. Isso acontece nos casos em que a responsabilidade pelo pagamento não for sua. Então, nesse caso, basta você comprovar o trabalho e você não vai ter que pagar nada. Para isso, você tem que realmente conversar com um profissional para ele te orientar, ou então dar uma pesquisada, dar uma estudada, tem vários sites que falam sobre isso. Então, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que simplesmente atualizar o seu cadastro no INSS. Para isso, você já vai ter que levar documentação referente a esse vínculo e eu recomendo que desde já você preencha o requerimento de atualização cadastral, que eu vou deixar aqui na descrição, e levar lá no INSS junto com a comprovação lá do trabalho, que esse tempo vai ser incluído no seu CNIS e já vai contar para sua aposentadoria. Passada essa questão de quem precisa pagar, se você concluir que você é uma das situações que necessita realizar esse pagamento, o segundo passo é você pensar quem pode pagar, porque acontece que às vezes a pessoa precisa efetuar o pagamento, só que ela não pode, que é o caso do segurado facultativo, mas eu vou falar isso mais pra frente. Antes de tudo, eu vou falar quem pode pagar, que é o contribuinte individual, é o famoso autônomo, que a gente costumava chamar de autônomo, que são os profissionais liberais, pode ser médicos, advogados, empresários. Essas pessoas podem realizar o pagamento atrasado a qualquer tempo. Pode ser um período lá de muitos anos atrás, você pode fazer esse pagamento. Ou pode ser um período mais recente. Esqueci de pagar 2 meses agora, ano passado. Você pode realizar esse pagamento atrasado. Porém, em alguns casos, você precisará comprovar a atividade. Da mesma forma que nós falamos lá na primeira possibilidade, que a pessoa não precisa pagar, mas ela precisa comprovar o tempo. Tem alguns casos aqui que você precisa pagar, mas não precisa comprovar o tempo, e alguns que você precisa pagar e precisa comprovar o tempo. E sobre isso, eu tenho já um outro vídeo aqui no canal que te dá dicas sobre como aumentar o seu tempo de contribuição. Vou deixar aqui em cima. E é muito legal porque ele fala sobre isso também, a contribuição dos períodos atrasados e várias outras dicas para você que quer aumentar o seu tempo de contribuição. Mas voltando aqui ao nosso caso, quando você não precisa comprovar a atividade, quando o atraso for menor que 5 anos, quando você já tiver o cadastro na atividade e já tiver realizado o primeiro pagamento em dia. Nesse caso, você não precisa comprovar a atividade. Vai bastar você calcular o valor, emitir a guia de pagamento e realizar o pagamento. Também já existe um link, você pode fazer isso pela internet mesmo, eu vou deixar aqui na descrição também. E quando você vai precisar comprovar o trabalho? São 3 hipóteses. Quando o atraso for superior a 5 anos, necessariamente você vai precisar comprovar esse trabalho. Quando eu digo comprovar o trabalho, o que é? Não vai bastar você realizar o pagamento, você vai ter que levar a documentação mostrando que naquela data você estava trabalhando. Por exemplo, se você é advogado, você vai levar alguma petição, algum processo que você estava cuidando nessa época. Se você é médico, você vai levar algum recibo.
alguma coisa dessa forma. Então, se o atraso for superior a 5 anos, necessariamente você vai precisar comprovar o trabalho referente a esse período. Agora eu entendi! A segunda possibilidade é quando o atraso é menor que 5 anos, mas o segurado nunca contribuiu como contribuinte individual. Você nunca realizou nenhum pagamento. Você vai precisar comprovar o trabalho, mesmo sendo menos que 5 anos. E a terceira e última possibilidade é quando o atraso ele é menor que 5 anos, mas ele é anterior à data de cadastramento na categoria, como contribuinte individual, ou ele é anterior à data do primeiro recolhimento em dia. Então, nessas hipóteses, você vai ter que, além de fazer o pagamento, comprovar também o trabalho. Se você fizer o pagamento e não comprovar o trabalho, você vai estar dando dinheiro para o INSS, porque não vai adiantar de nada, ele não vai considerar esse tempo. Então, gente, tem que ter muito cuidado aqui. É muito sério, é muito dinheiro que é envolvido nesses casos, porque além dos valores, tem juros, tem multa. Então, realmente tem que dar uma estudada antes, de preferência falar com um profissional para ele te orientar e você fazer o pagamento certinho. É verdade. E o último caso, eu falei agora, toda essa última explanação foi sobre o contribuinte individual. Agora eu vou falar sobre o segurado facultativo. Contribuinte individual, como eu disse, é aquela pessoa que exerce atividade remunerada. O segurado facultativo é a pessoa que não exerce atividade remunerada, mas se ele quiser, ele pode contribuir para a Previdência para estar segurado em alguns casos, né, de contingência da vida. Ele tem algumas restrições, por exemplo, ele só pode aposentar por idade, ele não tem direito a vários benefícios, mas é uma boa ideia para quem não está trabalhando ou quem já é estagiário, já quer começar a contribuir e tudo mais. Então, esse é o segurado facultativo. E como que acontece no caso do segurado facultativo que atrasa algum pagamento? Não sei. No caso do segurado facultativo é mais difícil. Você só pode pagar atrasado se for referente aos últimos 6 meses. Então, é diferente do contribuinte individual, que ele pode pagar a qualquer tempo. Apesar de, acima de 5 anos, ele ter sempre que comprovar, ele pode pagar uma contribuição lá de trás. Agora, o segurado facultativo, não. Ele só pode pagar nos últimos 6 meses. Se ele perder o prazo, esse tempo não vai ser contado. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado, tirado as dúvidas. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, que é @tempodeadvogada. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like para me ajudar. E é isso. Se você quer mais conteúdo de direito previdenciário, fica aqui comigo e até a próxima.